Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal da Record. O risco de alta do petróleo, o governo tenta encontrar um jeito de segurar o preço dos combustíveis na bomba. A biometria das eleições, quase 120 milhões de eleitores poderão votar este ano só com a digital. E a inflação para os mais pobres, com a alta da carne e dos combustíveis, o custo de vida em 2019 foi mais pesado para quem ganha menos. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Com uma possível crise do petróleo no horizonte, o ministro de Minas e Energia do Brasil confirmou nesta segunda-feira que o governo estuda medidas para proteger a economia da alta dos combustíveis. Vamos a Brasília com o Luiz Fará Monteiro. Boa noite, Luiz. Como é que tá? Qual é o plano do governo? Oi, Lúcio, boa noite. Olha, o governo estuda há 2 meses um conjunto de medidas para amenizar o impacto da alta de combustíveis sobre a economia doméstica. Um mecanismo de compensação que torne menos imprevisível o preço da gasolina, do álcool e do gás de cozinha. O ministro de Minas e Energia garante que essas medidas não mexem em impostos, mas dependem de decisões aqui do Congresso Nacional e também da ANP, a agência reguladora do setor. Bento Albuquerque acredita que há tempo suficiente para se criar um mecanismo que proteja o consumidor. Vamos acompanhar o que ele disse. Uma resposta rápida para que o país não fique refém de cada crise de petróleo que ocorra no mundo. E ainda falando sobre o bolso do brasileiro, a inflação para as pessoas mais pobres foi maior do que para a média da população brasileira. É o que revelou a Fundação Getúlio Vargas. O índice pesou mais para as famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Para esse grupo, a inflação pulou de 0,56% em novembro para 0,93% em dezembro. E ainda de acordo com a pesquisa, o índice que mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais também pulou de 0,49% em novembro para 0,77% no mês passado. Os setores que mais puxaram a alta nesta faixa foram alimentação, transporte e saúde. Já os produtos que mais pesaram no bolso das famílias de baixa renda foram a carne bovina, combustíveis, artigos de higiene e cuidado pessoal. O índice de preços ao consumidor acumulou uma alta de 4,6% em 2019. Lúcio. Obrigado, Fará. A Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, entrou em férias coletivas para organizar a fusão com a Boeing. A Giovana Rizardo está em Guarulhos, no aeroporto, e tem mais detalhes. Boa noite, Giovana. Oi, Lúcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os funcionários saíram de férias nesta segunda-feira e ficam até o dia 20 de janeiro. Na virada do ano, foi informado pela Embraer aos acionistas e também ao mercado que iria fazer essa separação da aviação comercial das demais atividades, mas que a conclusão da operação ainda depende da Comissão Europeia e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Lúcio, essa divisão faz parte do processo de fusão com a norte-americana Boeing, que começou lá em 2018. O acordo entre as duas companhias também prevê a criação de uma nova empresa em que 80% das ações seria da Boeing e os outros 20% da Embraer. Mas a Embraer deve continuar com as aeronaves para a segurança nacional e também com os jatos executivos. Lúcio. Muito obrigado, Giovana. O mercado de veículos está aquecido no Brasil. As vendas de usados subiram em 2019 pelo 8º ano seguido. Vamos falar com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, quantos veículos vendidos aí entre usados e seminovos?
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Olha, foram quase 14 milhões e 600 mil veículos comercializados. Isso representou aí um crescimento de 2,2% na comparação com 2018. Esses números são da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos. Segundo o levantamento, as vendas de dezembro, que tradicionalmente são impulsionadas pelo Natal e fim de ano, também foram maiores. 6% a mais do que em novembro e 0,6% acima do registrado em dezembro de 2018. Os dados mostram ainda que os veículos mais procurados tinham entre 4 e 8 anos. Na sequência, apareciam os carros com 13 ou mais anos de rodagem. Lúcio. Obrigado, Pedro. A Agência Nacional de Saúde divulgou nesta segunda-feira os dados mais recentes do setor de planos de saúde. A repórter Virgínia Nalon, em Belo Horizonte, tem os detalhes. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Lúcio. O levantamento mostra que quase 12.500 brasileiros deixaram de ter plano de saúde. Os dados são de novembro de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Mesmo com a queda no número de beneficiários, o setor considera que a estabilidade foi mantida. Em novembro do ano passado, foram mais de 47 milhões de usuários de planos de assistência médica no país. Em 14 estados houve crescimento. Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro foram os que tiveram maior aumento. Quem cresceu ainda mais foi o segmento odontológico, mais de 1,5 milhão de novos usuários em relação a novembro de 2018. No total, são quase 25 milhões e 800 mil pessoas. Lúcio. Obrigado, Virgínia. A entrevista exclusiva de hoje do Jornal da Record é com Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional. Na conversa, ele falou do orçamento para este ano e das mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. Foram 12,6 bilhões de reais investidos em 2019 em todos os estados da nação, vários municípios, milhares de municípios foram atendidos. Obras nas suas mais variadas áreas, habitação, saneamento, mobilidade, defesa civil, desenvolvimento regional e urbano. Então é o Ministério realmente levando a política pública, é o presidente Jair Bolsonaro agindo em todo o Brasil, em todas as regiões do país. Muita gente não sabe, ministro, mas a pasta que o senhor comanda, ela está diretamente ligada a obras importantes de mobilidade, obras de saneamento, de água. Quais foram os principais pontos atingidos com esse investimento? Olha, é uma obra emblemática, a transposição de São Francisco, o projeto de integração de São Francisco, foram investidos 1,3 bilhão de reais em 2019 na gestão do presidente Jair Bolsonaro para que a água chegasse onde chegou. Por incrível, uma novidade, de forma inédita, a água está no último reservatório de Pernambuco, está no reservatório Milagres, em Verdejante, o último município antes de Penaforte, que atravessará para o Ceará. Ministro, em relação à habitação, Minha Casa Minha Vida deve ter um crescimento bastante importante ao longo desse ano, inclusive com previsão de algumas mudanças, de expansões. O que vocês estão prevendo? Quanto que deve ser investido nessa área? Bom, primeiro vamos falar do que já foi feito este ano, 2019. Muito foi dito do programa, mas foram investidos 4,8 bilhões de reais em habitação. Mais de 350 mil unidades entregues em 2019. Dessas, 54 mil exatamente para as famílias de mais baixa renda. Foram 54 mil em todo o país, preferencialmente, majoritariamente na região Nordeste. Então, para deixar claro, os números não mentem. Realmente a preocupação do governo, a preocupação do presidente com a região Nordeste, a preocupação com aqueles que mais necessitam. O programa precisa ser reformulado. A gente identificou ao longo desses 10 anos algumas deficiências, alguns problemas, e é um recurso muito caro. A casa, em média, custa 60, 80 mil reais cada unidade da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro deixa de ser utilizado na saúde, deixa de ser utilizado na educação, então ele tem que ser muito bem utilizado na habitação. A habitação é extremamente importante. Dá para a gente estimar quanto será investido ao longo de 2020? O orçamento ele é muito dinâmico, ele se altera conforme a execução. Então, os ministérios que executam bem, que entregam, acabam conseguindo mais recursos, a economia tem essa sensibilidade, ela passa mais recursos para aqueles ministérios que estão executando, estão entregando, e a gente tem essa expectativa. Apesar da nossa lua não ser exatamente aquilo que nós gostaríamos, eu tenho a convicção que com a melhoria da economia, com os indicadores, um espaço maior para investimento e a nossa execução sendo robusta, sendo eficiente, novos recursos virão como vieram em 2019.
Você pode assistir a íntegra da entrevista do ministro Gustavo Canuto no portal R7. Esse ano temos eleições municipais e 78% do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais. Vamos a Brasília com a repórter Raquel Vargas. Raquel, qual é a meta do TSE? Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a ideia é cadastrar todo o eleitorado brasileiro até 2022. Desde que começou o cadastro biométrico em 2008, o Tribunal Superior Eleitoral registrou 115.469.000 eleitores em todo o país. 12 estados e o Distrito Federal já completaram a revisão biométrica. Lembrando que a biometria não permite fraudes, já que a urna eletrônica só é liberada para votação após a leitura da impressão digital do eleitor, que fica armazenada no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições gerais de 2018, 50% dos eleitores votaram utilizando a biometria. Lúcio? Obrigado, Raquel. Pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com impossibilidade ou dificuldade de locomoção, vão receber tratamento em casa. Nós vamos voltar a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Como é que vai funcionar esse programa, Luiz? O Lúcio, o Ministério da Saúde fala em levar atendimento a domicílio à população de 210 municípios de 21 estados, com investimentos aí de 160 milhões de reais. O objetivo seria reduzir a demanda por atendimento nos hospitais, evitando assim as internações e também as reinternações, além de diminuir o tempo de permanência no SUS. O Ministério da Saúde promete mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento em casa. Estas equipes são formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atendem pacientes acamados. Já as equipes de apoio têm pelo menos 3 profissionais de nível superior, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e dentistas. Lúcio Sturm. Obrigado, Luiz. As preocupações com a crise política no Oriente Médio movimentaram o mercado financeiro. O dólar fechou esta segunda-feira em alta, nós vamos ver aqui no telão, em alta de 0,15%, vendido a R$ 4,06. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,7%, um pouco abaixo de 117 mil pontos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos contradisse o presidente Donald Trump, que afirmou que o exército americano teria como alvo espaços culturais no Irã. De Nova York, a correspondente Heloísa Vilela tem informações sobre a repercussão. Essa era a Cíntia, a Heloísa agora. Então, a repercussão do conflito nos Estados Unidos, com a Heloísa Vilela, vamos acompanhar. Boa noite, Lúcio. Olha, nessa quarta-feira, representantes do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e da CIA vão ao Congresso explicar a operação que matou o general iraniano Qassem Soleimani. O governo diz que o serviço secreto tinha informações de que Soleimani preparava ataques aos Estados Unidos para muito em breve e, por isso, o presidente Donald Trump autorizou a operação. Os deputados e senadores querem saber que informações são essas. Um memorando do Comando Militar dos Estados Unidos no Iraque veio à tona, dando a entender que haverá uma movimentação das tropas já como preparativo para a retirada. Mas o secretário de Defesa, Mark Esper, afirmou que ainda não existe uma decisão a respeito da retirada. Lúcio. O Itamaraty informou que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã foi convocada pela chancelaria iraniana para uma reunião. A conversa foi reservada e não será comentada pelo Itamaraty. Após uma semana, novas informações começam a surgir sobre a fuga do executivo Carlos Ghosn do Japão para o Líbano. Vamos até Tóquio agora sim com a Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você aí. Quais são as informações? Oi, Lúcio, boa noite para vocês. A versão mais provável, mas que ainda não foi confirmada pelas autoridades, é que Ghosn teria ido de trem até Osaka e no aeroporto da cidade conseguido burlar a segurança ao se esconder em um baú de equipamentos de som que não passou
pelo raio-x. De acordo com jornais estrangeiros, o brasileiro vinha planejando a fuga há mais de 3 meses e teria até contratado uma empresa especializada em resgate de reféns. A casa que Gon morava aqui em Tóquio é monitorada por várias câmeras, mas as imagens eram checadas pelas autoridades apenas uma vez por mês. A expectativa é grande agora, Lúcio, para a próxima quarta-feira, quando Carlos Ghosn deve dar uma coletiva de imprensa no Líbano. Lúcio. Obrigado, Cíntia. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.